Oi, eu sou a Anne e o vídeo de hoje é sobre K-dramas, uma coisa que eu gosto muito, e nós vamos falar hoje sobre doramas que prometeram muito e não entregaram tanta coisa assim. E o primeiro dorama dessa lista que vamos falar é o K-drama Porque Essa é a Minha Primeira Vida. É um K-drama de um casal, ambos próximos dos 30 anos, outros com 30 anos, que estão passando por problemas financeiros. Nam Si-hye, que é o personagem principal masculino, ele é um cara que tem 30 anos e ele acabou de comprar um apartamento próprio. Só que para comprar esse apartamento, ele precisou fazer um financiamento que simplesmente leva toda a grana dele e não sobra dinheiro para muita coisa. Então é ele, um financiamento de um apartamento e uma gatinha que ele ama. E tem a protagonista feminina, que é a Yeon Ji-ho, que ela é uma escritora iniciante que não deu certo ainda na vida, tá ali tentando ser uma escritora renomada, então ela precisa ter outros empregos de meio período onde ela concilia ali com a vida de escritora dela. E ela vai trabalhar num café. E lá ela conhece um outro personagem masculino que se chama Yeon Bok-nam, que é o meu favorito desse dorama. E os personagens principais, eles decidem fazer um acordo entre si. Eles dividem um apartamento para economizar dinheiro, porque ambos não têm grana para bancar nada, né? Então eles decidem fazer um acordo e eles se casam de mentirinha. Na verdade, eles se casam de verdade, mas não mantêm uma relação porque é só um acordo financeiro. E a história vai se desenvolvendo assim, ambos tendo que manter esse casamento de fachada para economizar dinheiro, enganando também as famílias dele, enquanto eles tentam ter uma vida normal ali e se manter. Ela tentando ser uma excelente escritora, ela quer escrever webtoon, ela quer escrever novela, ela quer escrever, na verdade. E aos poucos eles vão se conhecendo mais, vendo que o Nam Si-hye não é tão frio assim, que ele tem um lado mais fofinho, mas, porém, todavia, entretanto, esse personagem não conseguiu me ganhar. Eu acho que a única coisa que me ganhou foi porque ele gosta de gatinhos e a gatinha dele é fofa. Fora isso, eu não vejo assim muita coisa legal nesse personagem, não é o tipo de personagem que eu gosto, e eu não acho que eles tenham uma boa química, embora o dorama queira mostrar que, mesmo sendo um contrato, o romance deles vai crescendo de acordo com o dorama. Pra mim, não vendeu bem, sabe? Ela combina 1000 vezes melhor com o Bok-nam do café. 1000 vezes. E eles tentam passar uma vibe de que talvez ele seja um vilão ou não. Fica aí meio que da perspectiva do telespectador decidir se, de fato, ele é um vilão ou não. Mas enfim, a química entre ela e o Bok-nam é muito maior do que entre ela e o protagonista. Não vejo essa química, não vejo esse desenvolvimento. Então, por isso, pra mim, esse dorama prometeu muita coisa e não entregou nada. Porque eles prometeram uma história crescente que vai desenvolver ali um amor que, no fim, pra mim, não rolou. E o segundo K-drama da lista é Cheese in the Trap. Esse K-drama pra mim, ele não funcionou de maneira alguma. É a história da Han Seo, que é uma menina pobre, que ela nunca se sentiu especial pra absolutamente nada e que ela precisa manter ali empregos de meio período pra bancar a faculdade dela. No meio dessa jornada dela, tipo de trabalho, estudo e dela se sentir uma garota invisível, que sei lá, que é menos do que o comum, ela encontra o Yeon-jung, que é o personagem principal masculino, que é um cara assim meio misterioso, meio sombrio e rico, que ele volta pra faculdade depois de cumprir o serviço militar obrigatório. E eles se conhecem, começam a conversar e acaba rolando ali um relacionamento, um romance entre eles, e isso vai se desenvolvendo. Só que com o desenvolver do dorama e do relacionamento deles, a Han Seo e o telespectador também começa a perceber algo muito estranho no protagonista masculino, no Yeon-jung. Porque vai ficando mais claro que ele realmente tem algo sombrio, não é só a aparência dele, ele tem algo esquisito ali nele. E isso vai começando a assustar ela, porque começam a acontecer coisas ao redor dela, coisas estranhas e algumas meio criminosas,
que levam a crer que é ele. E ela começa a desconfiar dele e ele tem todo um comportamento estranho, meio, sei lá, beirando o psicopata, beirando o stalker. E então ela começa a ter medo disso. E no meio de tudo isso tem o meu personagem favorito, que é o Baek No, que tinha tudo pra dar certo, eles dois juntos, tinha tudo perfeito um pro outro, que é quem dá apoio pra ela quando ela tá com medo, quando ela se assusta, quando ela tá passando por um problema. É o Baek No que dá suporte pra protagonista e não o Yeonjun. Então, eles, sei lá, tinham muito mais a ver do que ela e o protagonista. E, sei lá, eu achei esse dorama bem problemático, na verdade, por causa de toda essa questão que envolve o relacionamento deles e que envolve o comportamento do Yeonjun com a Hang-seo, falando que é proteção. Então fica muito aí, tipo, estranho, vou usar essa palavra, acho que é melhor, estranho. Então ele prometeu uma história legal, prometeu um romance, e, tipo, ele é baseado num webtoon, né? Então ele prometeu uma história de romance, mas é muito estranho, então pra mim não combinou e, tipo, não vendeu de maneira alguma. E meu dorama mais recente, assisti ele essa semana, que é o K-drama 2521. Eu simplesmente amei esse dorama, mas ele está aqui por um motivo. Esse K-drama, ele conta a história do Baek Jin, que era um garoto rico que perdeu tudo, a família dele foi à falência, e a Na-hee-do, que é uma estudante que é atleta de esgrima e tem muitos sonhos, muitas ambições como atleta. A história ela vai se desenvolvendo quando a Kim Min-chae, que é a filha da Na-hee-do, encontra o diário dela da adolescência. Então esse dorama ele tem alguns saltos temporais que vão de 1998, que é a época que a protagonista Na-hee-do tinha 18 anos, e 2021, que é a época que ela já é uma mulher adulta, que trabalha e que tem uma filha, que é a Kim Min-chae, que briga com a mãe e vai passar um tempo na casa da avó pra esfriar a cabeça e encontra os diários da mãe. Então sempre que ela lê o diário, a gente tem esse salto, essa volta no tempo pra época em que a Na-hee-do era adolescente e que ela conheceu o Baek Jin, que é o interesse romântico dela. O dorama, ele se passa na época de 1998, a maior parte dele, que foi a época da crise do FMI, que rolou toda uma questão financeira na Coreia inteira, pessoas perderam emprego, empresas faliram, havia muitos protestos. Então, assim, era uma crise total e que todo mundo achava que era dali pra pior. E também teve toda a questão, tipo, da virada do século, de 2000, o mundo vai acabar, não vai acabar, e esse tipo de coisa. Eu simplesmente amei ali a parte dos anos 2000, toda a questão da roupa, assim, uma vibe bem hip hop, a vibe Y2K, bem legal. Eu achei isso muito, muito da hora, as maquiagens, a maneira como eles se portavam, eu achei isso muito, muito legal. E vai contando ali a história e o crescimento da Na-hee-do, já que ela começa o dorama com 18 anos e vai até ela ser uma mulher adulta, mãe, que foi uma atleta brilhante na carreira dela. E o Baek Jin, que é um menino de 22 anos, que precisa dar a volta por cima porque a família dele perdeu tudo, ele precisa começar do zero e é um rapaz trabalhador que, tipo, vai procurando emprego, procurando sempre crescer ali naquele meio. E o romance deles é desenvolvido também no círculo de amigos deles, que tem a Koyurin, que é a maior inspiração da Na-hee-do como esgrimista, e os outros amigos, que é o Mon Ji-won e a Ji Se-won, que estudam no mesmo colégio. Então esse é o grupinho principal e vai mostrando ali o crescimento deles como amigos e eles superando dificuldades ali da passagem de jovem para adulto e as dificuldades diante da crise da época, e mostrando o quanto que isso é importante, o quanto que ter apoio durante a superação dessas coisas é muito bom, a amizade deles em si. Mas porque, se eu tô falando só bem desse K-drama, por que ele tá aqui? O final. Eu esperava muito, muito, muito mais do final desse K-drama, porque ele é simplesmente perfeito do início ao fim. A construção dele é muito boa, a construção dos personagens e o crescimento de cada um é muito bonito de se ver. E a maneira como eles abordaram a crise também, como isso afetava desde partes pequenas da vida até coisas grandiosas.
e como isso afetou a vida de jovens, de adultos, de estudantes, de professores. E no final do K-drama eu esperava algo mais, eu esperava aquele, meu Deus, é ele. E não teve, simplesmente ele terminou com um gostinho de segunda temporada, que não foi confirmado ainda, mas assim, vai um spoiler agora se você não quiser saber, então pula essa parte. Eles não terminam juntos, ela não casa com ele, e a Kim Min-chae não é filha do Baek Jin, é o que tudo indica. E ele não aparece no final do K-drama. Então, mesmo o dorama sendo perfeito, assim, do início até os 50 minutos do episódio final, o finalzinho dele simplesmente me deixou decepcionada, porque eu esperava mais. Eu esperava ver o Baek Jin adulto, ele não apareceu. Eu esperava ver um reencontro deles, sei lá, nem que fosse pra... Olha, não gostei daquela época. Não, nem isso aconteceu. Então, mesmo eu tendo amado toda a história do K-drama, ele tá aqui pelo final dele, mas... muito amorzinho, eu gostei muito e eu espero que tenha a segunda temporada, por favor. Então, esses foram aqui os 3 K-dramas que eu escolhi pra dizer que eles prometeram e não entregaram tanto assim. Não que eles sejam ruins, se você tiver uma opinião diferente também não tem problema nenhum. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado.